Fala, turma, beleza? Mais uma questãozinha aqui da Issue 1973. Essa questão eu acho relativamente tranquila, tá? Não é uma questão tão difícil assim. É uma questão relativamente manjada de química orgânica, que é para tu partir do benzeno, tá? E seus derivados, e escrever as equações químicas para formar o éster do ácido benzoico, éster de etila do ácido benzoico, né? E os compostos ortometapara dos ácido amino benzoico. E ele quer, claro, né, na rota mais rápida, né? Mas aqui não tem muito segredo, porque como é o benzeno, a gente vai sempre utilizar a rota mais rápida, né? Que, na verdade, é aquela rota ali do sal de diazônio. Que é fazer o quê? Que é tu pegar nitrar o anel, e aí depois que tu nitrar o anel, vai pegar e formar a amina. E para formar o ácido benzoico, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode pegar e formar uma alquilação de Friedel-Crafts aqui, né? Então a gente vai pegar o hidrogênio daqui, vai reagir com RCl, porque pode ser qualquer cadeia lateral, né? Em AlCl3. Aí vai obter a cadeia lateral, né? A cadeia de alquila. O ideal, pessoal, até 4 carbonos, tá? Mais que isso, às vezes já é exagero para uma questão, tá? Então, geralmente põe R e simplesmente diz que é alquilação de Friedel-Crafts. Aí depois dá para fazer a oxidação de cadeia lateral, permanganato de potássio. Aí a gente obtém o ácido benzoico. Aí a partir daqui já não é mais benzeno, né? Aí aqui é só uma esterificação normal. Então dá para fazer com etanol. Então põe etanol aqui, meio ácido, e aí obtém o éster final. Certo? Para continuar, ele quer agora os ácidos para ortometapara aminobenzoico, né? Então o que a gente tem que pensar? A gente só tem que pensar que a rota é igual para todos, né? Só tem que cuidar as posições relativas, né? Então, por exemplo, assim, quando tu for fazer a rota pro orto ou pro para, né? Tanto faz aqui. A gente sabe que orto e para tem que ser grupos doadores de elétron. Então, no caso, vai ser a amina primeiro. Então, a primeira rota que a gente vai ter que fazer, né? Escreve aqui as flechas de retrossíntese, né? Então, a gente vai partir do benzeno, tá? Vai primeiro nitrar o anel, então, ácido nítrico em ácido sulfúrico. Vai obter a nitração do anel. E aí a gente já sabe o que fazer, né? Aí que nem eu peguei e falei, né? Pode fazer o quê? Geralmente põe H2, tá? Mas tem lugares que no sentido experimental é muito mais fácil tu botar ferro em HCl. E aí tu tem como obter, para partir para de baixo aqui, né? Então tu tem como obter a amina, certo? E aí quando tu obter a amina aqui, aí também vai fazer o mesmo processo que a gente já tem daqui, né? Então vai fazer a alquilação de Friedel-Crafts e aí depois vai fazer a oxidação de cadeia lateral, tá? Daria para perguntar o seguinte, pô, professor, mas aqui é um grupo amina, né? Não dá para oxidar ele e acabar formando o grupo nitro, não vai ter problema. Então, pessoal, no sentido experimental isso não vai acontecer, tá? Não é uma reação que vai fazer disputa, porque o grupo de cadeia lateral ele oxida muito mais rápido, tá? Então não é um erro que o aluno estaria cometendo, tá? Daria para tentar cogitar, né? Primeiro fazer o quê, né? Seria primeiro adicionar o grupo CH3, o grupo R, o grupo alquila aqui, tá? E aí depois fazer a nitração, aí fazer a redução para amina e aí depois fazer a oxidação em cadeia lateral, tá? Mas isso não mudaria nada, tá? Isso mudaria as etapas e não seria uma coisa complicada da gente fazer. Então essa rota aqui tá bem tranquila, né? Então vamos só repetir aqui, né? Então seria RCl em AlCl3. Essa rota aqui, pessoal, eu estou fazendo para orto, tá? Mas é a mesma rota do para, porque lembra que é orto-para, né? São isômeros, então não vai mudar nada aqui, tá? Então vai pegar NH2, tá? Nesse caso aqui eu vou botar o R aqui, mas também tem aquele caso que eu peguei e falei do NH2, tá? E aí vai formar em para o R aqui. E aí depois só fazer oxidação de cadeia lateral. E aí termina a questão nessa parte, tá? A última é fazer ele em meta, né? Então agora não tem escolha, tá? Agora eu vou ter que fazer NH2 aqui e o COOH aqui. Agora o meta, infelizmente, pessoal, a gente até vai ter um problema experimental aqui, né? Que vale abordagem, que é o seguinte. Agora eu vou ter que adicionar um grupo retirador de elétron primeiro. Só que o problema de tu adicionar um grupo retirador de elétron é que um grupo retirador de elétron ele deixa a reação mais lenta. Eu sei que ele não fala nada sobre eventualmente, né,
condições experimentais, mas ele fala da rota mais rápida. Então, isso é uma coisa só para cuidar, caso pedisse para justificar, né? A gente tem que ficar esperto nesse tipo de questão discursiva, certo? Então, o que a gente teria que fazer? A gente poderia fazer duas coisas, né? Se vocês quiserem, dá para primeiro adicionar o ácido carboxílico, porque ele orienta a meta, ou então, tu pode fazer a jogadinha o seguinte, ó. Primeiro faz a nitração, tá? HNO3 em ácido sulfúrico, e aí tu vai obter o nitrobenzeno. E aí, o nitrobenzeno, tu não transforma ele em amina. Pega e faz a alquilação de Friedel-Crafts, né? E aí faz a oxidação, e aí vai formar ácido benzoico aqui, né? E aí depois faz uma redução, no caso, para pegar e formar a amina. Então aqui falta espaço, mas vocês já entenderam a ideia, porque repete, né? Os passos iriam repetir. Então é uma questão que eu considero relativamente fácil, porque, bom, se a gente estiver comparando com imita, são questões que são bem repetidas lá, por isso que eu falo que às vezes é importante da gente cuidar desse tipo de questão. E também é uma questão que, assim, qualquer aula de química orgânica que vocês tiverem, isso aqui é o mínimo que o professor sempre mostra para exemplos de retrossíntese, tá? Que é quando tu começa a se ligar. Claro, né? Essa parte aqui de esterificação, pessoal, é bem comum, tá? Tu ter primeiro as reações aromáticas e aí lá pro final que tu vai ter esterificação, né? Porque o mecanismo é adição e eliminação da carbonila. Então, tudo bem. Talvez essa questão aqui, essa parte da questão, o professor não mostraria num primeiro contato, porque claramente vocês não teriam visto a adição na carbonila, né? A não ser que o professor tenha mudado as etapas, as ordens, né? Mas geralmente eles não fazem isso. Mas se não, essa é uma questão assim que seria bem tranquila, tá? Então é uma questão boa para tu praticar, para tu ver grupo orto-metapara de gente. Essa ideia aqui que ele fala da maneira mais rápida possível, nesse tipo de reação até que não se aplica, né? Nesse tipo de questão, porque são reações que são bem rápidas e não tem etapas paralelas. Só que às vezes em carbonilas ou às vezes grupos que são muito complexos, às vezes vale a pena esse tipo de consideração, porque às vezes tem aluno que só sabe uma rota, né? Aí ele pega e faz toda aquela rota comprida, ao invés de saber aquela mais curta, que, sei lá, pode ser a ideia da questão, de por isso que ele está escrito isso aqui. Certo, pessoal? Até a próxima.